pessoal, eu sou a professora Socorro Macedo e está começando mais uma aula de História. Hoje vamos aprender o que foi o movimento iluminista. Vamos para a aula? Então, quando a gente fala iluminismo, o que é que essa palavra nos remete? Remete luz, iluminar. E o que é que estava escuro que precisava ser iluminado? A sociedade. E por que essa sociedade precisava de luz? Porque essa sociedade, ela ainda vivia, século XVIII, um mundo de superstição, de fanatismo religioso, na ignorância. Então, a luz, ou seja, o conhecimento, a razão, como a única forma de explicar os fenômenos sociais, naturais e políticos. E o que foi o movimento iluminista? O iluminismo ele foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Inclusive, o século XVIII vai ficar conhecido como o século das luzes e o movimento como filosofia das luzes. Agora, vale destacar que o pensamento iluminista, ele não foi gestado no século XVIII. Ele remonta, melhor dizendo, as bases da filosofia iluminista remontam ao século XVI, com o Renascimento, com a Reforma Protestante. Nesse período, nós estávamos vivenciando uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Mas não foi simplesmente uma mudança de período, mas uma mudança de pensamento. Tanto é que o Renascimento ele vai se inspirar num período bem mais antigo, a Antiguidade Clássica. Quando eu digo clássica, eu estou me referindo o quê? Aos gregos e aos romanos. Então, o movimento renascentista, inclusive, ele vai rotular a Idade Média de um período de trevas, de superstição, misticismo, fanatismo religioso. E vai justamente valorizar o homem em todos os aspectos, certo? O humanismo, o antropocentrismo, o homem como centro. E a Reforma Protestante também vai ser um movimento que vai questionar os dogmas da Igreja Católica. Então, por conta disso, o pensamento iluminista ele vai revolucionar as formas de compreender a sociedade, a filosofia, as ciências e a arte. É justamente uma nova forma de pensar. Como todo e qualquer movimento, o movimento iluminista também vai se constituir no movimento de crítica, principalmente a quem? Ao antigo regime. O que foi o antigo regime? O antigo regime foi toda uma estrutura política, econômica e social que vigorou durante a Idade Moderna. No que diz respeito à organização política, vigorava o poder absoluto dos reis. Como o próprio nome diz, poder absoluto, poder ilimitado. Além de constituir, de concentrar o poder político, o rei ainda concentrava o poder divino. O rei era visto como o próprio Deus na terra, escolhido por Deus para governar. No que diz respeito à estrutura econômica, vigorava o quê? O mercantilismo. O mercantilismo foi a prática econômica adotada pelos governos, pelos governos absolutistas e se caracterizava pela forte intervenção do Estado na economia. E o mercantilismo ele era constituído de uma série de práticas, metalismo, que era pautado, quanto mais metais, ouro, prata, principalmente, um reino concentrasse, mais rico e poderoso ele seria. Então, vai se caracterizar justamente por essa forte intervenção do Estado na economia. No que diz respeito à organização social, a sociedade do antigo regime era totalmente estamental, ou seja, de ordem hierarquizada. Não existia igualdade, como vocês podem observar nessa pirâmide
aqui, né, onde está resumindo aí toda essa estrutura social do antigo regime. Vamos ver aqui. Então, se era uma sociedade de ordem, quem estava no topo? Quem era o primeiro estado? O clero, ou seja, a igreja. O segundo estado era quem? A nobreza, aqui. E o terceiro, que estava na base da pirâmide, era quem? Todo o restante da população, a burguesia e todo o restante da população. O que é que a gente pode estar adicionando aqui de informação é o seguinte: quem tinha privilégios, inclusive a isenção no pagamento de impostos, desses três grupos sociais era quem? O clero e a nobreza. Quem tinha participação política? O clero e a nobreza. Então, todo o restante da população vivia à margem de todo e qualquer tipo de privilégios, inclusive no que diz respeito à participação política. O terceiro estado aqui não tinha participação política. E aí é onde entra a burguesia. A burguesia, naquela transição que a gente mencionou aí atrás, naquela transição no final da Idade Média, ela enriquecera, conseguiu ter um status social devido ao enriquecimento com o comércio, mas ela não tinha poder político. Então, toda essa estrutura aqui, configurada no antigo regime, era um empecilho aos interesses dessa classe aqui que dominava todo o terceiro estado. Então, a burguesia ela tinha poder econômico, mas ela não tinha poder político. Para isso, para a burguesia sair daqui e chegar ao topo, ela tinha que derrubar toda essa estrutura aqui, certo? Então, diante dessa configuração social, existia liberdade, igualdade de todos perante a lei aqui? Nunca na vida. Era uma sociedade totalmente desigual. Pois bem, e o que esse movimento defendia? Primeiro, o uso da razão, que inclusive já foi mencionado como a única forma de explicar os fenômenos sociais e políticos e não a religião. Defendia a igualdade, como a gente pôde ver, e a autonomia dos seres humanos, como vocês puderam observar, não existia de acordo com aquela organização social. Era uma sociedade totalmente desigual em todos os aspectos. E defendia também a liberdade e a propriedade. Liberdade aqui, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa e a propriedade. A propriedade aqui é a propriedade dos meios de produção. Lembrem, a burguesia tinha poder econômico, ela não estava interessada em mudar a estrutura social. Ela não estava interessada em dividir o que ela tinha com o restante da população, que o movimento iluminista criticava. As bases do antigo regime, toda aquela estrutura política, econômica e social que a gente já comentou. Criticava também os privilégios da nobreza e do clero, né? Não pagavam imposto, não trabalhavam, viviam no luxo, no luxo e na ostentação. Como é que era uma sociedade parasita? Vivia o quê? Às custas do terceiro estado. Quem sustentava o estado era justamente o terceiro estado, o povo. E criticavam também o controle do Estado sobre a economia, ou seja, o mercantilismo. As ideias iluministas difundidas pela burguesia não vai se ater somente à Europa. As ideias da filosofia das luzes também vai provocar grande repercussão e vai influenciar diferentes movimentos sociais pelo mundo. Entre alguns desses movimentos, a gente tem a Revolução Francesa, cujo movimento a burguesia derruba o antigo regime e ascende ao poder. Outro importante movimento influenciado por essas ideias é a Revolução Americana, que foi uma revolução que provocou, que culminou com a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Tais ideias também vão influenciar movimentos aqui no Brasil, como a Conjuração Mineira e
a baiana. E como a gente vem falando de ideais iluministas, a gente vai conhecer agora alguns dos principais ideais dos respectivos pensadores iluministas que a gente vai começar a mencionar. O primeiro dele vai ser John Locke. John Locke, ele vai, entre outros, defender que todo ser humano tem direitos naturais. Que direitos naturais? O direito à vida, à liberdade, à felicidade, à prosperidade que deve ser garantida pelos governantes. Caso esses governantes desrespeitem esses direitos naturais, segundo John Locke, é claro, eles poderiam, inclusive, ser destituídos. Outro importante ideal defendido por esse filósofo, claro, assim como os demais, vão criticar a legitimidade do poder divino dos reis. Segundo esse pensador, se a política e as diferentes formas de seu exercício são invenções humanas, então a legitimidade do poder político só pode ser na esfera humana. Outro importante filósofo que a gente vai mencionar aqui é justamente Charles Louis II, o Barão de Montesquieu. Montesquieu, ele escreveu uma importante obra em 1748 chamada de O Espírito das Leis. Nessa obra, Montesquieu, ele coloca que primeiro, a ideia de que a religião e a política não podem ser confundidas, ou seja, devem ser separadas, como também vai de encontro às ideias de John Locke. Segundo ele, se todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, estivessem concentrados numa só pessoa, a liberdade desaparece. Então, Montesquieu, ele vai propor o quê? A divisão dos poderes, autônomos e exercido por diferentes pessoas, executivo, legislativo e judiciário. Isso tudo porque, durante o governo absolutista, o rei concentrava todos os poderes. E repito, segundo ele, se todos esses poderes estão concentrados numa só pessoa, a liberdade desaparece. Outro e não menos importante filósofo aqui é justamente François-Marie Arouet. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Voltaire, mais conhecido como Voltaire, ele vai publicar uma obra também de suma importância chamada de Cartas Inglesas em 1734. Nessa obra, assim como todos os filósofos em comum, critica, claro, o poder absoluto dos reis. Voltaire, ele vai defender a liberdade de expressão, ele vai criticar o absolutismo, como eu mencionei, e o controle que a igreja exercia sobre a vida das pessoas, como a gente bem colocou lá no início dessa aula. A sociedade europeia era guiada, pelos valores da igreja, superstição, fanatismo religioso. Então, Voltaire, ele aborda justamente em suas ideias essa questão, onde ele critica o controle que a igreja exercia sobre a vida das pessoas. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, nasceu em Genebra, e vai publicar também uma obra bastante importante, que é o Contrato Social. Nessa obra, Rousseau, ele defende a ideia de que, para os cidadãos garantirem a sua liberdade em uma sociedade civil, eles deveriam, os cidadãos, claro, abrir mão de seus direitos individuais em favor da comunidade, onde os bens são coletivos e os interesses, são comuns. Porque, segundo ele, a origem dos males sociais é a propriedade privada. Outro aspecto importante nos ideais defendidos por Rousseau é que, segundo ele,
o poder tem origem no povo e só é legítimo se exercido em seu nome. Diderot e D'Alembert, também dois filósofos aí iluministas, juntos vão organizar em 1751 a Enciclopédia. A enciclopédia, ela foi um dos principais empreendimentos dos iluministas. Por quê? Porque reunia todo o conhecimento adquirido até então pela sociedade ocidental. Era um conjunto de 28 livros onde abordava de tudo, matemática, história, filosofia, enfim. A enciclopédia, ela é um embate ao poder absoluto dos reis, porque nessas obras eles também vão criticar, ou seja, reunia todos os ideais iluministas, inclusive a crítica ao poder, à estrutura, melhor dizendo, do antigo regime. Tanto é verdade que essa obra, durante esse período dos governos absolutistas, ela vai ser perseguida, vai ser proibida de circular livremente, né? Ela vai circular na ilegalidade. Pois bem, os iluministas, entre alguns dos seus ideais, como a gente mencionou, é a liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa. No caso do liberalismo aqui que a gente vai falar, ele nada mais foi do que um conjunto de ideias políticas e econômicas, claro, contrária à intervenção do Estado na economia. A gente falou sim em liberdade, que era um dos ideais iluministas, mas o liberalismo que a gente vai se ater é nesse aspecto econômico. O principal representante do liberalismo econômico que a gente menciona é justamente Adam Smith. Adam Smith também foi autor de uma importante obra chamada Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, isso publicado em 1776. Essa obra, ela vai se tornar a base do pensamento econômico liberal. O liberalismo, ele vai criticar os fundamentos do mercantilismo, ou seja, a forte intervenção do Estado na economia e aquele fundamento de que, para um Estado ser rico, poderoso, soberano, ele tinha que acumular, concentrar o maior parte possível, concentrar um maior número, melhor dizendo, possível de metais preciosos dentro do reino. Então, quanto mais acúmulo de riqueza nesse sentido o reino conseguisse concentrar, mais rico, poderoso ele seria. Outra ideologia, outro movimento, vamos dizer assim, que vai criticar os fundamentos do mercantilismo é a fisiocracia. A fisiocracia, ele também criticando os fundamentos do mercantilismo, ele vai dizer não é o acúmulo de riqueza de metais preciosos que vai garantir a riqueza de uma nação, mas sim a riqueza de uma nação será gerada pela natureza, ou seja, a agricultura como principal atividade produtiva. E aí vem o liberalismo, também criticando o mercantilismo, como já foi mencionado, vai dizer não é nem o acúmulo de metais preciosos, nem a natureza, a agricultura, mas sim o trabalho é a verdadeira fonte de riqueza de uma nação. Sim, o despotismo é esclarecido. Primeiro, o que é despótico? Governo despótico. O governo despótico é aquilo que a gente estava falando. Absoluto, poder ilimitado, arbitrário, tirano. E esclarecido vem justamente dos ideais iluministas. Complicou tudo aqui. Não. As ideias iluministas, como a gente mencionou, causaram grande repercussão não só na Europa, mas mundo afora. Então, essa nova forma de governar,
foi adotada por alguns monarcas europeus durante o século XVIII por conta do tumulto que essas ideias provocaram nesses estados. Para não perder o poder, vamos assim dizer, esses reis eles vão promover uma série de reformas no campo político, econômico, social e, claro, também religioso. Dentre algumas dessas reformas desses governos agora despóticos esclarecido, vai ser o combate à corrupção, os privilégios da nobreza e do clero, que como a gente viu durante o auge aí do antigo regime, quem tinha privilégios, como a isenção de impostos, por exemplo, era quem? O primeiro e o segundo estado, ou seja, respectivamente, clero e nobreza. Outra importante reforma é uma melhor administração dos tributos. Como a gente viu, o povo era quem sustentava o Estado, o povo não tinha privilégios. Esses tributos ficavam concentrados basicamente nos 2 primeiros estados. Outra importante reforma, a abolição da servidão e o incentivo à agricultura, à indústria e ao comércio. E, diante disso, nossa aula chega ao fim. Se esse conteúdo te agregou valor, não esquece de curtir e, claro, se inscreva. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. E até a próxima aula.